Olá, maravilhosas de meu Deus, que satisfação estar aqui hoje com vocês. Estamos iniciando a 5ª edição do nosso podcast Mulher Pode Mais. E olha, eu confesso que a convidada de hoje me traz uma alegria enorme, meu coração está transbordando de felicidade por poder trazer a história de mulheres reais, de contar a história de mulheres que inspiram, de mulheres que fazem a diferença. E essa convidada de hoje, quem está aqui na live com a gente sabe que ela é muito especial, mas para você que vai assistir o nosso podcast, saiba que é muito conteúdo agregador de vida. Se eu fosse você, eu pegava caneta e papel e começava a anotar tantos insights que eu sei que Deus vai usar e vai transmitir através da vida dela. Antes de chamar a nossa convidada, eu quero começar o nosso podcast com um texto de Esté, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esté, ela estava numa posição de rainha. Depois de um processo não tão fácil, bem doloroso, ela chegou no cargo de rainha. E o texto, ele me traz essa reflexão. Quem sabe não seja para um tempo como esse que Deus está te preparando, que Deus está permitindo você passar por esse processo. Helena, mas dói, meu amor. Mas olha, se você soubesse do título, do propósito que Deus tem para entregar para sua vida, você vai ter certeza que vai valer a pena. E para Esté valeu a pena. Quem sabe para um tempo como esse, Deus está querendo te levantar para ajudar, para impactar, para transmitir mensagem, inspirar outras mulheres. E sem dúvida, a mulher que está aqui comigo hoje é uma dessas mulheres, é uma rainha preciosa, como tá aqui na live, ó. Vanessa falou que tá arrepiada. E eu tenho certeza que ela vai compartilhar muito, porque eu pedi para ela abrir o coração dela aqui conosco, para vocês conhecerem ela, Dani Oliveira, de uma forma que nunca foi contado no palco, que nunca foi contado nos púlpitos. Você vê a pastora Dani, hoje ela quer compartilhar para vocês a história de uma mulher real. Dani, muito obrigada. Quero também agradecer a Michele, que veio acompanhando a Dani. Pensou que não ia ser instigada, mas ela também vai participar. A gente colocou ela na fogueira, tá? É assim que funciona. Mulher pode mais e pode mesmo. Chega aqui e sabe que pode. E eu quero que vocês recebam com todo o carinho, com todo o amor, com toda a carisma, com muito barulho. Olha, coloca aqui na live, palminhas, as nossas convidadas do dia, Dani Oliveira e Michele. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Helena. Que alegria participar desse quadro, desse podcast Mulheres Pode Mais. Como é incrível ver mulheres estando numa posição de inspirar outras mulheres. Obrigada. É incrível, né? Obrigada. Seja bem-vinda, viu, Michele? Obrigada. Tô com borboletas no estômago. Ah, assim mesmo. Vai com a borboleta que Deus, ele prepara o caminho. Eu sei que vai ser uma tarde muito maravilhosa. Olha, eu vou dar oportunidade. Olha, muitas palminhas aqui, pastora, viu? Eu vou dar a oportunidade para vocês conhecerem agora a Dani. E a primeira pergunta que eu vou fazer, e depois eu quero que vocês mandem, na hora que eu abrir o quadrinho de perguntas, eu vou dar essa oportunidade para vocês também fazer algumas perguntas. Dani, eu quero que você traga para nós quem que é a Dani Oliveira sem título. A sociedade, ela traz alguns títulos para nós e que muitas vezes nós lutamos para conquistar isso, tá tudo certo, não tem nada de errado, mas que muitas vezes só caracterizam pelo título. Exatamente. Eu não quero hoje a pastora. Eu sei que como pastora você brilha demais. Gente, se vocês não conhecem, além do véu de Santo André, olha, culto de quarta-feira, de domingo, vai lá. Você vai conhecer essa mulher. É um avião de pastora. Mas eu quero que você traga agora a Dani Oliveira. A Dani, CPF, sem o título. Quem é? Conta pra gente, quem é a Dani Oliveira? Eu falo que o título, ele não me define, né? Eu Eita, sou Deus. Exatamente a Dani. Tenho 40 anos, então há 40 anos eu sou a Dani. Então, às vezes as pessoas até tentam chamar pelo título, falar você. Eu falei, é você mesmo, porque eu sou a Dani, né? A Dani hoje tem 40 anos, casada, tenho 2 filhos. Então, assim, a Dani é uma filha amada de Deus, mãe, esposa. Eu amo ser família, eu amo ser a Dani, sabe? Eu sou muito brincalhona, todo mundo aí que me conhece um pouquinho mais, e isso faz parte da minha identidade, faz parte de quem a Dani é. Então, a Dani é uma pessoa apaixonada por pessoas. Ai, que lindo. Amo estar rodeada de pessoas e de verdade, quando Deus me chamou para isso, eu falei assim, tá bom, Deus, mas e aí? Ele falou assim, eu quero que você seja você. Então, por isso que é leve. Eu sou a Dani, aonde quer que eu esteja. Às vezes brinco, às vezes falo errado, às vezes
tem ali uma vulnerabilidade e tá tudo bem. Essa sou eu. Não tenho medo de ser eu mesma. Olha que lindo. Olha, se você não anotou, eu vou dar a oportunidade de você pegar uma caneta e anotar. O título não me define. Vai soltar alguns insights aqui, algumas pérolas. Que se eu fosse você, eu pegava essas pérolas, porque Deus tá querendo falar com você, que tá aqui na nossa live. A gente tá chegando em 65 pessoas na nossa live, pastor. Olha que bênção. E você vai conhecer ela de uma forma incrível. Então, o título não define. A Dani é isso. E eu vi, e eu posso compartilhar isso com vocês que estão aqui na live, porque eu vivi isso no carro. Eu convidei ela para ir para um programa chamado Rádio Adore Mais FM. Foi, pastora? Foi. E eu falei, eu vou fazer o convite porque eu sei da missão que Deus colocou na mão dela. Eu sei que tem vidas que precisam ouvir essa mensagem. E se Deus me proporcionou esse canal, essa ferramenta, eu vou colocar na mão delas também. Mas, gente, tem uma coisa que vocês não sabem da pastora Dani que eu sei, que eu quero que ela fale também sobre isso, que é o receio de microfone. Sabe? Sabe o bendito? Não sei. Quem tem medo de microfone, manda aqui na live só pra gente ver se isso acontece com vocês. E pra mim, não entrava muito na minha cabeça, porque eu falava, gente, a pastora Dani, ela sobe no palco, ela fala tão bem, ela é tomada ali por um momento uma unção muito grande, gente, ter medo de microfone é real. Ela entrou no carro pra gente ir pra São Paulo, pra gravação da Rádio Adore, e ela falou, Helena, tô frio na barriga. Tô com muito frio na barriga. Falei, pastora, mas é um microfone, não vai ter público, não, mas eu tô com frio na barriga. É verdade essa história, pastora Dani? Verdade. Quando, na época de escola, eu amava fazer o trabalho, mas na hora de apresentar, eu falava, gente, qualquer um apresenta, menos eu. Eu sempre fugi desse lugar de estar em evidência, sempre fugi. Eu gosto muito dos bastidores. Então, pra mim, era muito mais fácil. E essa era a minha zona de conforto. E Deus, Ele não quer. Ele quer nos esticar, Ele quer nos posicionar. Então, Ele falou assim, não, mas vai ter que ser atrás do microfone. E aí, como eu sou muito obediente, tenho ido com medo mesmo, que eu sempre falo isso. Vou com medo mesmo. Então, assim, e o medo de microfone, sabe o que é o primeiro? Maior medo da população. É o maior medo. O primeiro maior medo. Mas sabe por quê? Porque a pessoa tem medo de se expor, de ser ela. Hoje, no mundo que nós vivemos, ser ela mesma é um desafio. E muitas pessoas não sabem quem elas são. Então, ou elas estão imitando alguém, ou elas estão querendo ser alguma coisa que elas não são. E o medo de ser julgada. Sim. Mas quando a gente tem a certeza da nossa identidade, de quem nós somos, a gente não tem medo. A gente vai lá e Primeiro, faz. Maior medo, né, pastora? É muito forte. Ô, pastora, e quando que foi que aconteceu esse chamado? Deus falou que eu não ia mais ficar nos bastidores, ok? Foi quando nasceu a igreja. Foi quando nasceu a igreja? Foi. A primeira, a que era na Pereira Barreto. Isso. Quando estávamos lá na Pereira Barreto, Deus falou conosco que nós íamos estar na frente dessa igreja. Essa igreja não nasceu no nosso coração, é uma coisa que nós não queríamos, mas nasceu no coração de Deus. E Deus colocou essa igreja e falou assim, olha, preciso que vocês sejam inseridos, porque eu não tenho como, né? Preciso de pessoas. E então foi aí que nós começamos a cuidar de pessoas, estar pastoreando ali, e eu sempre nos bastidores. E um belo dia começou 400 pessoas, 500, e foi enchendo, até que eram muitas mulheres de vários lugares. Lugares. E o que elas falavam? Olha, não tenho amiga, eu preciso me conectar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí um belo dia Deus falou assim, amor, você vai precisar fazer um encontro de mulheres, um tempo para vocês estarem falando na linguagem de vocês e tudo mais. Eu falei, colocou você na fogueira. Aí eu falei assim, quem eu vou chamar? Aí ele falou, não, você não vai chamar ninguém? Vai ser você? Gente, de verdade, tinha coisas no meu estômago que eu nem sabia que existia. Pastor Deus colocou a pastora na fogueira, gente. Que marido! E aí a gente não entende. Às vezes a gente vai precisar ser empurrada para alguma coisa. E a gente precisa entender que é lá que Deus quer nos usar. Então, foi a primeira vez que eu peguei no microfone. E aí eu conversando com uma amiga minha, né? Ela falou assim, não, Dani, ó, a igreja tá começando agora, vai ter 10 mulheres ali, tá. Aí sabe quando você... Conforto. Meu, é isso, é 10 mulheres e tá tranquilo. A gente nem vai precisar do microfone. 10 pessoas a gente consegue falar. E aí foi quando eu estava numa sala e eu comecei, sabe aquelas mulheres juntas, falando. Foi quando eu abri a porta e tinha quase 300 mulheres no nosso primeiro encontro.
E o frio na barriga, pastora? Não, de verdade, eu falei, eu sou cristã, né? Então, e eu sou psicanalista também, então assim, Deus ele falou assim, não tem nada a ver com você, tá bom? Eita, Deus. Aí eu falei assim, Deus, mas eu não vou, o que que eu fiz? Falei, amor, você que vai pregar. Tentou passar a bola. Aí ele falou assim, eu tô indo embora. Ele foi embora. Meu Deus. Pra não me dar a chance de pular. Pra não me dar a chance de não querer fazer. E eu lembro de ter ido no banheiro, ter conversado com Deus. Eu falei, Deus, e agora? Eu não vou. É muita gente. Meu Deus. Aí Deus falou assim, filha, não é sobre você. É sobre o que eu quero falar através de você. Então, assim, é só você abrir a boca e falar aquilo que eu pedi. Meu Deus. E aí eu fui. Então, desde esse dia, desde 2019, eu tenho estado nesse lugar de obediência e dependência. Porque se fosse pela Dani, eu não estaria nem aqui hoje. No começo da entrevista, eu perguntei, pastora, fala a verdade, né? Não tá tendo frio na barriga hoje, não, porque já é a segunda vez que nós estamos nesse processo. Eu levei lá na Rádio Adoro e fiquei acompanhando pra ver. Naquele dia ela tava com muito frio na barriga. Mas hoje não tem frio na barriga. Ela falou, imagina, Helena, tá aqui frio na barriga, tá dando sede. Mas o mais importante é que ela ouviu o chamado. E hoje ela não faz mais parte dos bastidores. Eu tenho certeza que milhares de vidas, inclusive de quem tá aqui nos assistindo, de quem tá na igreja, de quem vai ter a oportunidade de estar mais perto de você através do nosso projeto, é de conhecer essa Dani inspiradora, real, sem máscara, sem muito enfeite, porque é isso, Deus me chamou, meu marido tava com medo, olha o real, gente, você nunca ouviu isso, você nunca ouviu uma pastora falar isso, eu duvido, muito raro, né, Dani, muito raro, porque é uma necessidade de aceitação que muitas vezes tem que dar uma camuflada ali no processo. Quando Deus nos chamou para essa posição de pastores, né, de estar numa igreja, de verdade, o que me bateu mais? As pessoas que eu olhava, as pastoras que eu olhava, num título muito, numa diferença, numa distância muito grande. E eu falei, eu nunca vou conseguir ser ela. Meu Deus. Porque assim, eu tenho as minhas vulnerabilidades do mesmo jeito que você tem as suas, né? Eu não sou santa, né? Senão eu não estaria mais aqui. Então, eu acredito nisso, que a vulnerabilidade, ela conecta. Então, quando você se coloca numa posição de Mulher Maravilha, gente, é um preço muito alto. Porque você não é Mulher Maravilha, porém você vai ter que se portar como tal, e é muito difícil ter essa identidade de ser uma pessoa que você não é. Então, pra mim, era muito difícil entender isso. Entender que, assim, todo mundo tem a sua vulnerabilidade. Uns escondem, outros querem estar nessa posição, mas Deus me chamou pra ser assim, como eu sou. Então, eu falo pras meninas que estão mais perto de mim, a Mi, sabe? E assim, eu abro a minha vulnerabilidade. Um belo dia, vou contar só um textinho. Eu cheguei na igreja, conta. E aí eu lembro das meninas falando assim, oi, pastora, tudo bem? Aí eu falei assim, não. Eu falei, eu já não tô bem. Uau! Todo mundo parou, ficou me olhando. Aí elas falaram assim, você não tá bem? Eu falei, não, hoje eu não tô legal. E assim, gente, é de verdade, tem dia que a gente não tá legal. Elas oraram Pastor, por pode mim. não ficar legal? Pode. É real isso. Elas vieram, oraram por mim e elas entenderam, falaram assim, poxa, então quando eu não estiver legal eu também posso falar, eu posso... Porque é o que acontece, a gente querer passar por lutas sozinhas e a gente não passa por luta sozinha, né? Entendi. Então foi quando elas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, ela também é igual a mim. Então, se ela conseguiu, eu também consigo. E assim nós vamos nos ajudando até Jesus Ai, que voltar. lindo. Olha que lindo. A vulnerabilidade conecta. Se você não anotou, a vulnerabilidade conecta. E isso é uma chave preciosa, porque, pastora, eu lembro que quando eu fui começar o projeto Mulheres Brilhantes ABC há 3 anos atrás, falei, Deus, qual que é o tema? Vamos lá na internet pesquisar qual que é o tema. E aí ele me trouxe para um momento em secreto que ele falou, filha, é a tua verdade. É o processo que tu passou. Imagina, mas eu vou falar das minhas vulnerabilidades, Deus. As pessoas veem a gente, né, como aquela referência, como uma inspiração, tem que ser forte, tem que ser... Ele falou, não, é a verdade mesmo. É o processo que eu permiti você passar, que você passou, que você sobreviveu, que você tá aí hoje. Agora é para você ajudar outras pessoas. Eu falei, então tá, então a gente tá aqui. Hoje um dos nossos maiores objetivos é tirar uma ONG que eu tenho num projeto que chama-se Mulheres Brilhantes, para cuidar de mulheres vítimas de violência. E foi na vulnerabilidade. Então, conecta, né, pastor? Anota isso. A vulnerabilidade conecta. Pastor, olha, tem gente falando que ama você, que é um privilégio caminhar ao seu lado. Eu vou só compartilhar aqui para ela lembrar disso.
que a pastora Dani, ela é tão natural que eu acredito que tem momentos na vida dela que ela precisa ouvir isso. E não é pra encher o ego, sabe? É pra ela relembrar o tamanho da missão que Deus concedeu ela. E naquele dia na Rádio Adore Mais FM, eu vi Deus trabalhando de uma forma em que ela conseguiu enxergar. Tem hora que a gente não dá pra entender direito, né, pastora? Mas é grande a missão. É grande. Quando você é natural, você é assim porque você é assim. Exato. Para analisar o tanto de vidas que hoje se inspira. Quantas milhares de pessoas são, pastora? Fala aí pra mim hoje, como membro da igreja. Na igreja estamos com 3 mil membros. 3 mil membros. Ó, gente, eu tô aqui chorando, sabe? Eu me emociono. Ela e eu tá choro, chorando. tá? Então, assim, faz parte de mim. Essa sou eu, a Dani Chorona. Dani Chorona. Como diz meu marido, eu choro por qualquer coisa. Por cachorro, por pessoas, eu sou assim, eu sou muito emocionada. E as pessoas já me julgaram por isso, tá? Mas hoje eu sei quem eu sou, então eu choro não importa onde. Adoro, eu sou eu. E ela chorou aqui, nós conseguimos. E são 3 mil pessoas hoje na igreja, 4 anos. Meu Deus. Vai fazer agora em abril, né? Que nós estamos ali, agora no centro de Santo André, antigo Tangará. E tem sido um privilégio, de verdade, estar à frente desse projeto com meu marido e ver tudo que Deus tem feito. Porque não tem nada a ver com a gente, mas Ele usa as nossas vidas para isso. Então, todos os projetos que Deus colocou na minha mão na pandemia, eu comecei a fazer psicanálise e eu não sabia por quê. Deus falou assim, eu preciso dessa ferramenta, eu preciso que você faça. Isso era um sonho meu que estava engavetado. Então, assim, se você tiver alguma coisa engavetada aí, tira da gaveta, tá bom? Deus vai precisar dessa ferramenta para usar aí na sua missão. E aí, eu comecei a fazer a psicanálise e me formei, e aí veio a pandemia. E o que aconteceu? Muitas pessoas doentes emocionalmente, com muitas dificuldades, e eu entendi que eu precisava dessa ferramenta. Então eu falo que eu sou psicanalista cristã. Eu tentei no meu estágio atender pessoas que não são cristãs, mas eu não tenho como falar de algo que eu não acredito. Entendi. Então eu preciso ser de verdade e de verdade lutar por aquilo que eu acredito. Então eu falei assim, não, eu vou atender só pessoas que vão entender que eu sou psicanalista cristã. Então, eu peguei a teoria psicanalística, a neurociência e a história de Jesus, a Bíblia, como minha missão de vida. Que lindo. Né? Então, aí foi que nasceu os atendimentos, atendi muitas pessoas, ajudei muitas pessoas sem nenhum custo, porque as pessoas na igreja estavam chegando na igreja com muita dificuldade, com muitos traumas, com muitas questões, e graças a Deus, assim, a ajuda do Espírito Santo e também a ferramenta aí da psicanálise fez elas entenderem o processo e o porquê estavam passando por isso. Então, me ajudou muito na caminhada de entender também a minha história, aquilo que eu passei. Então vamos trazer essa história, né, pastor? Olha, tem várias pérolas que estão sendo compartilhadas aqui com vocês, mas gente, olha, eu vou apertar mais. Inclusive, se vocês quiserem saber algo, você me manda aqui que agora eu vou perguntar. Pastor, essa mulher, Dani, ela vem de onde? Quem são os pais? De onde você veio? Meus pais. Gente, meus pais são paraibanos. Paraibanos. Ei, Paraíba. Meu pai veio da Paraíba com 17 anos pra cá. Meu Deus. Chegou com a roupa do corpo num pau de arara. No outro dia arrumou emprego. Trabalhou 1 ano, depois foi buscar minha mãe. Casou com ela e veio pra cá. Então, meu pai tá aqui desde os 17 anos. Hoje ele tem 88. Então, meu pai é mais paulista do que paraibano, né? Verdade. Mas ele nasceu lá. E assim, meu pai é um guerreiro. Eu vou contar, quem tiver lá no dia 8, eu vou contar uma história. Eu vou falar sobre identidade. Ai. E eu vou contar uma história minha particular. Então, você vai só saber lá, tá bom? 8 de março, inclusive, no nosso evento vai ser no Hotel Bristol em Santo André. Se você ainda não garantiu sua inscrição, vai no nosso Instagram e garanta. Vai ter história! Vai ter essa história particular que eu conto para pouquíssimas pessoas. E o Senhor me tocou de eu contar essa história lá. Que tem tudo a ver com identidade. Então, eu não vou falar aqui, mas vou falar lá. Ou seja... Então esteja lá. E assim, meus pais muito simples, de uma família muito simples, mas guerreiros, onde existe verdade, onde existe amor e do jeito deles, né? Então, assim, por muito tempo eu não me senti amada. Por quê? Porque a gente quer ser amada do nosso jeito. E cada um tem a sua história, cada um tem os seus traumas. E lembrando, seus pais, eles também foram filhos.
eles também têm feridas, eles também têm um monte de questões. E às vezes a gente fica lutando nesse pai real e nesse pai ideal. Quem nunca, quando sua mãe brigava com você, falava assim, ai, a mãe da Mônica é muito mais legal que você. Porque a gente fica brigando nesse mundo real e ideal, né? E nesse mundo real, de uma família muito simples, vejo Deus assim em todas as coisas. Sou muito grata pelos meus pais, com tudo que eles puderam nos dar. De verdade, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com isso. Mas assim, de um lar onde eu pude conhecer Jesus através da minha mãe. E eles já eram cristãos? Não. Cristãos? Não? Você Não. tá brincando. Gente, eu Minha pensei que ela mãe- nasceu na família perfeita. Vocês não pensavam também? Imagina. Eu pensei. Minha mãe começou a ir pra igreja através de uma pessoa que conhecia Jesus e falou de Jesus pra minha mãe. Porque meu irmão estava num vício de drogas e minha mãe começou a lutar por ele. Então minha mãe começou... eu lembro que eu tinha 5 anos, meu irmão tinha uns 15. Então meu irmão estava nesse processo de começar a usar droga e a gente buscava eles, a gente ia atrás dele. Então eu vi minha mãe uma batalhadora que nunca desistiu do meu irmão. Hoje ele tá bem, hoje ele tem família, Glória a Deus. sabe? Mas foi um processo que ele teve que passar. E hoje eu vejo um homem ele tem um coração maravilhoso, sabe? Pensa num irmão, um coração Que bênção. maravilhoso. E assim eu vi uma mãe guerreira lutando por um filho, por amor. E graças a Deus hoje minha mãe é cristã, meu pai também, meus irmãos. Graças a Deus todos estão lá. Ai, E que cada um com a sua bênção. história. Então a pastora não era pastora até então, não conhecia Não, nem... Na minha família nada. não existia. Meu Deus do céu. Quem sabe foi num tempo como esse que Deus te levantou. Não tem Olha nada a ver que comigo. Eu sou uma improvável. Eu imagino. Porque eu pensei, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu vou abrir o coração, o verbo aqui. Naquele berço, naquela marca de berço evangélico? Lógico, lógico. Imagina, fala a verdade se vocês também não pensavam isso. Fala, Não. pode falar que aqui a gente não tem medo de falar a verdade. Eu pensei que a pastora tinha vindo de um berço evangélico. Vocês também pensaram, né? Eu sei que pensaram. Não, eu queria tudo muito bonitinho, tudo ter pai, nascido nesse berço aí, mas não foi. pai não. pastora, mãe pastora, que incentivou a filha a ser. Não. Meu pai se converteu depois que eu casei. E Deus sempre falou. Meu pai, ele era muito católico. Muito, muito mesmo. Mas assim, num nível... Hard. Então eu jamais pensei que ele fosse, né? Mas um dia Deus falou assim, através da sua vida, através da vida do seu esposo, o seu pai vai pra igreja. Então é sobre ser de verdade, sabe? Não é sobre você impor, não é sobre nada, é sobre ser. Eu falo que ser igual a Jesus é um estilo de vida. Que você é. Você não vai pôr nada goela abaixo e dar água pra pessoa engolir, né? Não. Então, assim, ser de verdade vale a pena. Ser igual a Jesus vale a pena. É recompensador, né, pastora? Muito. Porque eu lembro de uma passagem da Bíblia que os discípulos chegaram pra Jesus e falaram: ó pai, Jesus, tem uns falando que tu é Eli, tem uns falando que tu é isso, tu é aquilo. E ele olhou pro discípulo e falou: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Que eu entendo dessa passagem, pastora, que ele era tão de verdade, era tão natural. Eu vejo ele muito como você, viu? É de uma forma tão meiga, tão doce, tão cativante, que é assim, quem que você fala que eu sou? Hoje eu tô tendo o privilégio de conhecer melhor, e vocês também. Olha, gente, que oportunidade, hein? De conhecer a pastora Dani Chorona. Nós fizemos ela chorar aqui. E vamos fazer também, porque olha, essa história que ela quer contar no dia 8 de março, provavelmente seja uma história... Mexe comigo. Enfim, que mexe com ela, e que quem tiver lá presencial conosco vai conseguir também ouvir. Pastora, deixa eu só pedir aqui pra nossa produção o meu carregador, porque ao vivo é assim mesmo. Ô, produção, você consegue pegar aqui o meu carregador pra gente não perder a live? Porque senão vai cair. Tá aqui, tá aí, por favor. Vai cair e a gente não vai conseguir compartilhar aqui com as pessoas. Tem muita gente... Ó, tem uma pessoa que colocou aqui que até é engraçado, viu? Ó, pergunta como que ela aceitou Jesus. Porque assim... Na minha realidade, eu pensei também que era de família evangélica. Vocês também pensaram. Então, pastora, como que você aceitou Jesus? Gente, eu comecei a ir pra igreja, mas aí, sabe quando você fala assim, eu não quero ser crente? Não queria ser vestir aquela saiona. Por alguns maus exemplos. Tá. E a gente generaliza, né? E eu falei assim, eu não quero. E aí foi quando eu comecei a ir na igreja com a minha mãe. Minha mãe falava pra me acompanhar ela. Minha mãe já era uma senhora. Então eu deixava ela na igreja e acabava ficando com ela ali. Entendi. E aí Deus começou a falar comigo. E sabe quando eu aceitei Jesus, assim, de fato, e Deus, assim, ele se mostrou pra mim de uma forma, em um assalto. Em um assalto? Exato. No Meu dia do meu Deus. aniversário, na rua da minha casa, estava acontecendo um assalto. E sabe aquela coisa assim, tipo, eu vou morrer?
Sei. Gente, porque... Hoje é meu último dia. Aí você faz isso, né? Não sei se você aí se identifica. Quando você tá passando alguma coisa mais grave, ai, Deus, eu vou fazer isso. Ai, você promete tanta coisa, mas você não cumpre. Olha lá, hein? Olha Tô Deus ouvindo falando. aí. E aí foi quando eu falei pra Deus, eu falei assim, não, eu te aceito, eu quero. Na hora do assalto ali. Na hora do assalto. Mas de verdade, é como se eu não estivesse lá. Foi muito louco, porque tava acontecendo tudo. E eu estava ali no meu momento com Deus, do lado, assim. Meu Deus. Surreal. E aí foi quando eu senti um abraço. Um abraço tão gostoso, de como se eu tivesse guardada. E depois de um tempo, esse assaltante, a gente descobriu que ele era uma pessoa que não tinha dó de ninguém. E que, se tivesse criança, ele mataria. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus me guardando nesse dia. E a partir desse dia, ele começou a trabalhar em mim. Meu Deus. Quantos anos você tinha, pastora? 16. Com 16 anos. Foi o primeiro encontro, então. Foi, assim, aquele real, sabe? Porque muitos é de ouvir falar, mas não de andar com ele, né? Então foi quando a minha caminhada com Jesus começou, com 16 anos. Ouvir falar, qual que é a diferença, pastora? Olha eu aqui. Ouvir falar, Jesus Jesus é bom, aí você fala assim, essa laranja é boa, mas você não experimentou, você não sabe como é caminhar com Jesus. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aquela pessoa assim, assado. Eu falei, gente, ela não conheceu Jesus de fato. Porque quantas pessoas, às vezes, erram, fazem qualquer outra coisa. E a primeira coisa é sair da igreja, é ficar longe de Jesus. E é o contrário. Jesus, ele nunca vai te abandonar. Ele sabe quem nós somos. Que nós somos falhos, que nós somos humanos. Então, assim, andar com Jesus, ele sabe as nossas vulnerabilidades. Então, eu falo que ele é o meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Então, quando a gente entende isso, e isso tem muito a ver com o jeito que você é com o seu pai. Se você tem um pai muito duro. Tá. Já vou pra psicanálise agora. Ai, amo. Se você tem um pai muito duro, muito general, quando você erra, você tem medo do seu pai, correto? Sim. Você vai ter medo de Deus também. A forma que nós vemos o nosso pai é assim que também nós vemos Deus. Ah, entendi. Então, se você tem um pai muito distante, é assim que você vai sentir Deus na sua vida. Que ele é distante. Ele está próximo de todo mundo, mas de você ele vai estar distante. Nossa, que explicação. Olha isso. Então, como que tá o seu relacionamento com seu pai? Pai carnal. Vamos trazer pra técnica. Às vezes, a troca de papéis de pai e mãe. Tá. Né? Mas existe essa possibilidade. Existe. Mas por exemplo, de mães solteiras? Ou mães não? solteiras também. Que aí fica aquela figura às vezes, mais... tem a mãe que manda e o pai que é mais passivo. Tá. Então, assim, a figura do pai tá na mãe e o pai tá mais na... E aí essa equiparação traz aqui pra parte de Deus, porque quando você tem um pai distante... Um pai que te abandonou, por exemplo, você vai acreditar que Deus também te abandona. Meu Deus. Tudo começa ali no pai e mãe. Isso a gente leva pra vida. Por isso que a gente precisa saber a nossa verdadeira identidade, que tá em Jesus. Porque é o que eu falei, os nossos pais também foram filhos, também têm traumas, também têm dificuldades. E eles também precisam ser curados. E nós precisamos ser gratos, independente se o pai foi bom ou não. A Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe. Não se ele for bom, não tem honrar sim, pai e né? mãe. Não, é honrar pai e mãe. Independente deles e com as limitações dele, nós precisamos ser gratos. É isso. E olha que coisa interessante. Tudo começa lá, né? No pai e na mãe, no início. Como que tá seu relacionamento? Vai ficar gravado, tá, Luziana? Inclusive, a produção não conseguiu meu carregador. Daqui a pouco a gente vai baixar a live. Vai ficar pelo da pastora Dani Oliveira. Mas fiquem até o final. Eu quero compartilhar um presente. Já que a pastora abriu o coração que vai compartilhar uma história dela presencial no nosso evento no dia 8, eu também quero compartilhar um presente pra vocês. Só quem estiver aqui nessa live pra entregar pra vocês no dia 8. E tudo começa com pai e mãe. Olha que interessante. E muitas vezes a gente não entende como tá seu relacionamento com seu pai e com sua mãe. Como que você lida? Tem muita também, pastora, filhos de pais órfãos de pais vivos. Sim, pais ausentes em casa. Ausentes. Pais que estão em casa, mas não estão, né? Esses filhos que estão hoje dentro do quarto e os pais estão na sala. Fica muito distante, né? Distante, uma relação distante. Que incrível. Pastora, agora nós vamos falar um pouquinho... Ai, que lindo, gente. Olha, eu já... Até me emocionei aqui também, já. Eu quero ouvir agora um pouquinho, pastor, a história do movimento Shine, que eu admiro tanto. Essa sua coragem, né? Não, comecei, não tava com muita coragem.
Deu o quê, pastora? Quantas mulheres no primeiro encontro que você pensou que ia dar 10 mulheres? Deu 300. Depois foi 400, 450, Meu 500, Deus. 600 e assim vai. E qual que é a expectativa aí pro evento de sábado? É umas 650 650. mulheres em média. É muita mulher. É muita mulher. Então, assim, já passou do processo, né? Aquele frio na barriga já passou. Não, Só que não. Nunca vai passar. Só que não. Tem um movimento Shine que surgiu no seu coração, que Deus plantou e te Isso. chamou e te levantou pra um tempo. Lá nessa parte da pandemia que Deus me levantou, o que aconteceu? Eu atendi algumas pessoas, só que devido ao tempo que nós estávamos de pandemia, eram 40, 50 ligações por dia. Meu Pedindo Deus. ajuda. Pastora, aconteceu isso, meu marido foi mandado embora. E isso. Era uma incerteza, ninguém sabia de nada que ia acontecer. Sim. E eu falei pra Deus, Deus, eu não consigo. É muita coisa. Não dá. E aí foi quando ele colocou no meu coração esse projeto do Diário das Preciosas, que é um canal no Telegram. Nós temos mais de 1.700 mulheres lá. E eu tenho alguns outros grupos no WhatsApp também. Já passamos de mais de 2.000 mulheres Meu ali Deus. conectadas num devocional com tema semanal, porém ele é diário de segunda a sexta. Então foi como se fosse uma ferramenta para ajudar essas mulheres com uma palavra, com uma oração. E eu pensei que ia ficar só nesse tempo de pandemia. Eu falei, Deus, tá bom, né? Acabou a pandemia. Deus falou, não, continua. Então estamos aí ainda com ele. Tem sido um tempo maravilhoso. A Mi ouve. Vamos puxar ela agora pra E fogo, aí, pastor, que ela vai contar. depois do Diário das Preciosas, veio aí o culto, né, presencial. Culto que a gente Shine. começou a fazer o culto Shine. E agora o movimento Shine, que ele engloba tudo isso. Então vai ter a nossa conferência esse ano, que vai ser... Hoje agora estamos com um lugar muito maior, então cabe quase 2.000 pessoas. Então, hoje nós conseguimos fazer algo maior para agregar mais mulheres. Então, vem de tudo isso. Vem de um devocional que engloba ali o culto, que engloba também a amizade, um GC, cursos e tudo mais. Olha o processo, que lindo, né? Ô, pastora, e pra quem quiser fazer parte, eu faço parte do Diário das Preciosas. Olha, todo dia de manhã tem lá palavras que mudam sua vida, muda seu dia. Ó, devocionais que edifica, tem gente aqui comentando já. Como que faz pra participar? Entra tem no que ser Telegram, membro? não precisa, é pra todo se você quiser mundo. participar. Muitas vezes você precisa de uma palavra, sabe aquele momento que você precisa de um conforto? Olha, gente, pensa num diário que é muito enriquecedor. O que elas fazem pra participar, pastora? É só entrar no Telegram, colocar lá Diário das Preciosas, você já vai ter condição de entrar. Se você não conseguir entrar assim, move_shine, você vai entrar no Instagram e lá tem a biografia ali na... Tá. Tem eu o vou link. pedir pra Mi colocar escrito aqui na nossa live, para as meninas não perder. Pode ser? Pode. Move. Olha, a Mi vai colocar aqui pra vocês, tá? Tem uma... E vocês podem bem entrar. No textinho lá tem o link pra você entrar. No meu também não tem. perde, gente. Olha, eu posso falar uma coisa pra vocês? A importância de você estar em um ambiente certo faz total diferença. Essa semana o tema é tudo no tempo certo. Eita! Às vezes a gente quer viver alguns processos antes, mas a Meu gente não Deus. consegue. A gente precisa ser maduro para viver algumas coisas. Então, o processo é necessário. Então, essa semana tá bem especial. Estamos falando tudo no tempo certo. Show, que lindo. Você pode também fazer parte. Ó, Deus falando em nossos corações através dos devocionais. Gente, é incrível. O Diário das Preciosas é incrível. E você vê que tem transbordo, né, pastora? Começou lá com 300, 400, agora é um encontro para 600 e que bênção. Pastora, conta pra mim nessa trajetória. Vou só pedir pra mim. Não, gente, eu não posso perder. Essa aqui eu não posso perder. Que a Michelle pensou que não ia falar, mas ela vai falar, tá? Quem quer que a Michelle fale? Porque a Michelle ela já participou do movimento Shining. Ela veio hoje como convidada da pastora Dani. Ela falou, Helena, não vou falar. Eu falei, vai falar sim. Nossos telespectadores estão precisando de saber como que é esse movimento. E antes de eu passar pra pastora a próxima pergunta, me conta um pouquinho pra gente como que é participar do movimento Shine, quando que você começou, qual que foi o impacto que teve do movimento na sua vida. Foca na Mi, que agora ela vai falar. Tô brincando. Boa tarde a todos. Realmente tô nervosa, nunca participei a primeira vez. Faz parte. E realmente, o movimento Shine, assim, eu estou na AV há 1 ano, já sou cristã desde os meus 9 anos de idade. Ontem fiz aniversário, então estou com 42 anos.
E o Movimento Shine, o Diário das Preciosas, foi um presente de Deus na minha vida. Aliás, a vida da Dani, da pastora Dani, é um presente de Deus na minha vida, né? É uma referência pra mim, realmente tudo aquilo que a Helena falou é a Dani, né? Ela é simples, ela é humilde, ela é a Dani. E quando eu comecei na AV, eu me impactei muito com essa simplicidade dela, com esse amor, com esse sorriso, né? Que são, assim, dá pra contar nos dedos quantas mulheres são assim, que estão numa posição, né, de liderança. Então a Dani, ela é assim, ela é preciosa, ela é simples, ela é humilde, é a Dani, né? É alguém que te dá um abraço caloroso. Se você nunca Verdade. abraçou a pastora Dani, a Dani chega na igreja e abraça ela, que você vai ser presenteada com o melhor abraço de amor, de carinho, e é ela, né? Então ela me impactou. E quando eu comecei a participar do Movimento Shine, dos cultos, foi assim muito precioso, porque você vê ali mulheres de todas as idades, né? Desde uma adolescente, pré-adolescente, jovens, mulheres maduras, senhoras, recebendo algo de Deus tão precioso, palavras preciosas da pastora Dani, das nossas pastoras, de toda a equipe, que a equipe é sensacional, né, Dani? É. A equipe De que voluntária tem é de incrível. voluntárias, elas são incríveis, né? Quando eu comecei a participar, foi algo que me impactou muito, e todas elas têm essa preciosidade da Dani, esse amor, esse carinho, elas são preciosas demais. Então participar do culto é uma delícia, né? Além de a unção de Deus, você está ali com tantas mulheres. E eu digo, né, vocês conversando aqui, algo que Deus falou aqui no meu coração, que nós não podemos perder a oportunidade Uau. de convidar um familiar seu, uma amiga, que ela ainda não sabe que ela é uma preciosa. E o quanto é importante você ser esse canal de bênção, né? Esther, ela passou por um processo, né? E eu digo que nós somos Esther. Eu amo Esther, eu amo a vida de Esther, a história toda de Esther. Me impacta muito, né? E você é a promessa na vida de alguém, na vida de uma Uau. outra preciosa, É isso. né? Então, o quão importante é você convidar uma família, uma amiga, aquela amiga sua que você fala é minha melhor amiga, a minha família, minha mãe, uma tia, uma prima, o quão importante é. E eu falo que, falando de Esther, as pessoas viam Esther como uma órfã. Deus sempre viu ela como uma rainha. Sempre. Só que existe um processo. Então, assim, não se limite ao que você vê hoje, porque as promessas que Deus tinha na minha vida, eu falo que eu nunca... Eu falava assim que não era pra mim, gente. Não era pra mim. Deus fala essas coisas, mas não é pra mim. Porque a gente se limita muito ao nosso hoje. E esses processos que você falou que dói, faz a gente ir para outros níveis. Então a gente vai crescendo e aí sim a gente vai tendo acesso a outros níveis, a outras coisas. E por isso que aí Esther foi passando pelos processos e chegou até a posição de rainha, que ela pensou que era só isso, mas a missão dela não era essa, era libertar todo o povo judeu. Porque tudo aquilo que Deus começa em nós nunca vai acabar em nós. É muito pouco. Tem que transbordar. Tem que transbordar. Tem que alcançar as pessoas ao redor. E é isso que aconteceu. Uma missão muito maior do que ser rainha. Foi salvar todo o povo judeu. Ai, que lindo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. A gente conseguiu fazer a pastora Dani chorar de novo, porque nós somos dessa. Segunda vez. A Michelle nem queria falar, mas olha quantas pérolas Deus quer gente, falar olha, se através você da sua trouxer vida. qualquer menina lá da igreja, as Meu meninas... Deus. É assim, Que elas equipe, transbordam. Que É isso. equipe, pastora. Esse é o segredo, né, pastora? Ter pessoas tão boas quanto... Sabe por quê? Porque mulheres curadas curam. Opa, mulheres curadas curam. Anota Entendeu? isso. Mulheres curadas curam. Aquilo que um dia foi doente na sua vida vai ser remédio na vida do outro. Eita. Então, a gente não pode curar pessoas enquanto nós estamos doentes. Então, assim, se permita ser curada. Por isso que é Pra importante curar estar nesses ambientes, né, pastor? Olha, faz toda a diferença. Helena, não tô entendendo nada, porque tá falando de muitos eventos aí. Vou te situar aqui, só pra você não perder o fio da meada, como diria lá no meu bom Nordeste.
O evento Shine vai acontecer agora sábado. Sábado, 19h30. 19h30, na igreja Além do Véu, em Santo André. Então, você vai lá, mais de 600 mulheres. É um movimento, como a Michelle falou, é transformador de vida. É resgatador de almas, né? Posso falar Sim. assim? Olha, Gente, eu quero olha, não implementar... tem nada a ver com religião, tá não, bom? Não, tira. É Jesus. Tira Jesus. o Jesus. título de religião, pelo amor de Deus, tira. É por isso que ela arrasta tanto, porque ela... Como Cristo falou, o templo é ela é o templo, sabe? A gente traz essa mensagem mesmo do menos religiosidade, mais espiritualidade. Mais espiritual é a sua Bíblia, a palavra que você tem na sua Bíblia. E sábado você vai ter essa oportunidade de alimentar o seu espírito, tá? Então, sábado, mais de 600 mulheres, Igreja Além do Véu de Santo André. Pesquisa aí, garante. É gratuito, né, pastor? Tem que fazer inscrição? Não precisa. Não tem, né? Não. Então, vai lá, que a gente vai estar lá pra te receber. Vai ter kids, pastor? Estão perguntando Tem, aqui, gente. sempre Vai tem ter kids. Não, vocês não estão entendendo a estrutura, gente, da igreja. Vocês não estão entendendo. É surreal, é o que a Michelle falou. Os voluntários lá, você se sente tão em casa. O abraço da pastora Dani é surreal. É a cerejinha em cima do bolo. Mas a equipe inteira, desde quando você pisa ali na porta daquela igreja, até quando você recebe a mensagem, de quando você tem aquele impacto, é um encontro real, gente, com Jesus. Sabe o que eu falo? Que Jesus, quando ele é bem apresentado, ele é irresistível. Ai, é uma É delícia. isso, não é? É encantador e apaixonante. Até eu já chorei aqui. Pastora, kids de 1 Às 6. a 6, pastora, tem. Tem brigadeiro, pastora? Sempre. Que brigadeiro é esse, pastora, que eu não tô sabendo? Quem chega Ah, na igreja, que todos os cultos Shine, Hum. nós temos um brigadeirinho na entrada. Sei. Aí, Entendi. Tem É a brigadeiro, nossa gente. marca, sabe? Aí às vezes ela fala assim, meu Deus, que delícia. É um mimo. É um mimo, né, Mi? É um mimo. Você vai lá alimentar o Cuidado. espírito, vai receber um abraço digno de um abraço. Você vai encontrar a verdadeira identidade em Cristo, que aí você não vai ver falar de, né, não tem a religião, aquela coisa maçante. Vai encontrar um voluntariado top. Vai ter kids. Pastora, vai ter estacionamento também? Só faltava Tem, isso. Vai ter 400 estacionamento vagas. também, meu Deus. 400 vagas, tá bom? Surreal. Ou seja, é um momento que realmente não tem. Olha, e eu sei que é uma briga incessante, como diz o apóstolo Paulo, entre o espírito e entre a carne e o espírito. Tem uma briga. Por quê? Porque pode ser que muitas vezes você tá falando, nossa, tô aqui nessa live incrível, uau, é isso que eu preciso estar neste lugar. Mas aí a carne vai te trazer um monte de desculpa, sabe? Sábado é dia de não sei de que. Permita-se estar nesses ambientes. É transformador de vida. E o outro evento que nós estamos conversando, que a pastora se comprometeu em falar, olha, Michelle, você tem que estar lá no dia e anota, me viu? estica. Pode deixar. Pra poder ela falar sobre essa situação. E não vai ter frio na barriga nesse dia, eu acho. Parece. Que ela vai compartilhar uma história, que é um evento, é a nossa 5ª edição do Mulheres Brilhantes ABC. É um movimento que já reuniu mais de 1.000 mulheres também aqui nessa região do ABC, que a gente traz a parte do empreendedorismo, da mulher como pessoa, corpo, alma e espírito. Então eu quero trazer toda essa parte de uma mulher que trabalha, tá? De uma mulher que empreende, mas precisa de técnicas, precisa de direcionamento. De uma mulher que precisa estar bem posicionada na sua parte espiritual. Então a pastora Dani vai compartilhar o tema de a importância de você descobrir quem você realmente é. E vai contar uma história aí que ela não quer contar aqui agora, que vai contar lá presencial no dia 8 de março, no Hotel Bristol, em Santo André, a partir das 15 horas. Então, não perca também. Pastora, eu tô mandando abraço pra você. Estão falando aqui que a gente vai se encontrar lá no sábado, que vai ter muita risada também, né? Sempre. Brigadeiro, Gente, mulher é risada. alegria. E Show. sabe o que eu tenho percebido nesse novo tempo? Quantas vezes as mulheres, por não saber a identidade, elas se competiam. Meu Deus. Não é verdade? Demais. Não é? E hoje não. Hoje a gente entendeu que nós nos completamos. Imagina chamar a pastora que vai divulgar um evento aqui no podcast, eu divulgo o meu. Completamos. Não era a competição, pastora, que existia antes? Não, você não podia, né? Não faz isso. Não, Não, é. Não, a gente nos completa. Livres. Nós É somos. um ali ajudando o outro, é um levantando o outro e a gente vai longe. Vamos, Não tem nada a juntas. ver com competição, e sim com complemento, com completar. E olha, gente, é surreal quando isso sai da nossa vida, sabe? Esse lado de competição feminina. Se as mulheres soubessem o poder que nós temos juntas, a gente brigava menos, se unia Mas mais. é porque não sabe a identidade. Não sabe a identidade. Não sabe quem é. Acha uma causa, pastora. Entendeu? Acha É uma isso. causa. É isso. Aí acha que a pessoa vai roubar o lugar dela, gente. O que é teu, ninguém rouba. E deixa eu te falar uma coisa. Sua identidade em Cristo
mas analisada pela uma psicanalista. A pastora Dani, além de pastora, ela tem formação de psicanálise. Então ela sabe, e isso é bíblico, tem entendimento que é natural e tem entendimento que é espiritual. Exato. Une os dois, pastor, é preciosa. É isso. Não tem como não dar errado. Por isso que tem tanta preciosa aqui, né? Entendi. É isso. Então tá. Pastora, vamos pra igreja, porque assim, a igreja além do véu ganhou meu coração. Meu marido sabe disso, tá aqui na live. Eu quero falar isso ao vivo. Não que eu não respeite, não admiro outras igrejas. Mas a além do véu, pastor, é tão pouco tempo pra tanto transbordo que eu me admiro, eu chego a me admirar. É culto com 2.000 pessoas. Não, domingo que tem 2 cultos. Estamos indo pro terceiro. E tá abrindo um terceiro, é surreal, vocês não estão entendendo. Gente, é surreal o negócio. E assim, transformando vidas, e todo momento no culto você vê pessoas sendo impactadas, pessoas aceitando Jesus. Então assim, vocês movem essa multidão. Pastora, qual que é o segredo? Conta pra gente, porque elas querem saber qual que é o segredo. Não tem estratégia. Não tem um plano de negócio? Não tem. Porque no mundo do empreendedorismo a gente fala muito sobre isso, né? Não tem. É Jesus mesmo. É o que eu falo. Jesus, quando ele é bem apresentado, ele é irresistível. Não tem o eu, não tem o título, não. Tem Jesus, apenas. E a gente entendeu uma vez, eu acho que eu contei lá na Dori, que uma vez eu e o Davis, nós estávamos no Brunet, no Transformation Day. E nós vimos muitas pessoas, acho que tinha umas 6.000 pessoas. E ele chamou ali, num certo tempo, uma pessoa para contar alguma coisa que tinha acontecido, que ela precisava destravar, para sair do casulo, para virar uma borboleta, né? E aí, eu lembro que foi uma moça que começou a contar que ela estava sendo abusada pelo avô e tudo mais. E aquilo, eu estava sentada do lado da prima dela. E a prima dela começou a chorar. Ela nunca contou isso pra ninguém e tudo mais. E aí foi quando o Brunet, ele tinha uma equipe de pastores ali na área VIP ali, chamou a gente para um tempo. E ele falou assim, tá acontecendo alguma coisa nas igrejas errado. Como que uma pessoa consegue falar disso para 6.000 pessoas que ela não conhece e ela não consegue conversar com um pastor numa sala e se abrir e ser curada? Então, assim, era um tempo de muito julgamento, sabe? De onde nós não podíamos... Como a gente vai ser curado? A gente precisa falar, porque falar cura. A palavra do Senhor fala que nós precisamos nos confessar uns aos outros e nós precisamos para alcançar cura. E foi quando isso virou uma chave na gente, sabe? Assim, a gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para amar. Amar aquilo que Deus ama, que são pessoas, e odiar aquilo que Deus odeia, que é o pecado. Então, nós estamos aqui para te levar a viver uma plenitude em Deus, as promessas, tudo aquilo que... E é isso que nós temos vivido. É uma palavra sem ego, sem nada, na simplicidade de Jesus, assim como ele sempre foi. E é de verdade a gente fazendo a nossa parte e o Espírito Santo fazendo a dele, cada um fazendo o seu papel muito bem feito. Eu acho que esse é o segredo. É o segredo. É ser o verdadeiro. É trazer a essência da palavra. A simplicidade do evangelho, gente, é muito simples. A simplicidade do evangelho, gente, olha. É isso, sabe? Às vezes transformador. A gente complica muito as coisas e é muito simples, sabe? Tem coisas que nós precisaremos ter posicionamento, tem coisas que serão oração, mas o nosso posicionamento diante de tudo, não só na igreja, mas se você se posicionar, você vai colher frutos disso. Então, é sobre isso, é sobre você estar vivendo uma verdade e aquilo que nós acreditamos, é o que nós temos feito e falado lá em cima, né? É verdade. Pastora, qual foi o caso mais sensível? A Elisângela fez essa pergunta, eu quero também compartilhar aqui, porque as nossas telespectadoras também têm esse privilégio. Eu ouvi essa história e eu quero que você compartilhe aqui pra gente. Qual que foi a história mais delicada, sabe? Aquela mulher que chegou assim na igreja mais sangrenta. E quando eu falo de sangue, não é sangue físico, é o sangue por dentro, sabe? De machucada, de ferida. Aquela questão do fica quieta, guarda isso, você não pode expor. Que chegou na igreja que mais tocou seu coração. Aquela mulher que, enfim, nas perspectivas naturais, porque assim, se a gente leva tudo pro plano natural, também não tem coisas que as ferramentas não nos permitem. Que chegou muito machucada, muito sofrida, muito doída. E que tocou muito. Qual que foi essa situação mais sensível que vocês tiveram na igreja? Conta aqui pra nós. Tem muitas? Muitas, mas algumas eu não posso contar porque a gente fala, tudo que a gente ouve
no secreto, gabinete, a gente fica tem ali. que deixar lá. Mas assim, essa história eu vou contar porque ela contou, depois que ela fez o curso de mulher, lá na Igreja de Mulher Única, nós temos um curso lá de 13 semanas e ela participou desse curso. E no final ela contou esse testemunho. Então, era uma pessoa muito fechada, uma pessoa, sabe aquela pessoa difícil? Tá. Gente, quando você tiver uma pessoa difícil na sua vida, é porque ela teve uma infância difícil. Tenha carinho com ela, não faça maldade não, pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas fazem isso, que pessoa difícil, eu não quero. Não, ela precisa de amor. Então que você seja essa pessoa. E aí ela começou a conversar, chegou uma aula, e ela falou assim, eu não vou compartilhar, não vou falar nada, eu preciso falar com você. Foi quando ela falou que ela tinha sido abusada pelo cunhado dela. Eita. E aí, com isso, ele foi preso, a irmã se separou do marido, eu não lembro se a irmã tinha filho, e ficou toda essa coisa. Só que esse trauma levou para a vida dela, para o casamento dela, para tudo isso. Sim. Então, quando ela chegou na igreja, ela estava com um problema no casamento, absurdo, porque ela não tinha sido curada dessa ferida que aconteceu, né, lá no passado. Então foi quando ela começou a falar e Deus começou a agir. Então assim, eu falei, o cuidado de Deus em todo esse processo, foi um processo doloroso. Gente, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós iremos passar por maldades, porque estamos no mundo, né? Então, infelizmente, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eita, Deus. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o coração humano. E aí, foi quando ela falou e começou a ser curada. Porque ela deitava na cama com o marido, ela ficava longe dele, ela tremia, porque ela tinha medo do marido ter relações com ela. Por quê? Levava ela a esse dia do abuso. Meu Deus. Então, nós conseguimos ver essa transformação de Deus curando tudo isso. E no final, ela contou o testemunho para todo mundo. E ela abriu o coração, que ela tinha sido abusada, tudo mais. Depois ela estava grávida. No final ela estava grávida. Eu falei assim, você foi curada mesmo, né? Agora tá aproveitando. E aí ela contou que ela mandou uma carta para o cunhado na prisão, liberando um perdão sobre ele. E aí a gente descobriu também que depois disso, pessoas abusadas, elas vão abusar. Pessoas abandonadas têm a tendência a abandonar. A gente tem a tendência a viver num ciclo. Então, assim, quebra esse ciclo a partir de você. Eita, Deus. E aí foi quando ela entendeu que Jesus a perdoou por tantas coisas, ela também tinha que liberar esse perdão. E às vezes não é sobre conviver, mas é sobre liberar um perdão. Então, assim, quem é cristão não existe segurar perdão, tem que liberar. Tem que liberar. Igual Jesus. E aí foi quando ela contou tudo isso, e hoje ela é uma pessoa transformada, e ela fala, e o que ela tem feito? Alcançado essas mulheres nessa vulnerabilidade, e trazido para a igreja, falado do amor de Jesus, e tem sido um remédio agora. Que transformação, né, pastora? Na vida delas. Show. Uau. Acontece, gente. Olha, mulheres curadas curam. E quando a pastora fala que ela conseguiu verbalizar, é o sinônimo de que realmente ela estava curada, né? Porque quando você passa por uma dor muito forte, depois que você é curada, você consegue contar isso para ajudar outras pessoas sem ter aquela... Pode ser que chore? Pode, mas consegue falar, né, pastora? Porque tem momentos que você não tá curada, você quer falar, e minha live derrubou, mas tudo bem. E aí a pessoa trava, porque a dor ainda não foi sanada. No caso dela, ela conseguiu depois até mostrar o testemunho dela, de grávida, de mandar uma carta pedindo perdão. Que incrível, né? Que incrível. Estamos chegando já ao final da nossa live. Como passa rápido? Ai! Já chorou 2 vezes, vamos fazer ela chorar mais uma, inclusive. Não, chega de choro. Na verdade, nós estamos aqui eu tô com muita alegria no meu coração. Eu me sinto muito honrada pelos acessos que Deus nos permite ter. Eu vim hoje de reunião de São Paulo, falando justamente sobre isso, que é impressionante como para Deus o recurso é um meio. Você precisa estar na mesa certa, você precisa estar nos acessos certos. E isso o nosso Criador tem. O ouro e a prata tá com Ele. Então não é sobre o dinheiro, é sobre os acessos. E quando eu pedi para Deus que nessa caminhada Ele me colocasse nos acessos certos, hoje eu vivo isso, hoje é real. A pastora esteve conosco lá na rádio Adore Mais FM, inclusive a Elisângela Gomes, a dona da rádio Adore Mais FM 102.1,
Hoje ela comunica a mensagem do evangelho 24 horas por dia na rádio dela, para mais de 23 milhões de pessoas. É uma mulher surreal, é uma mulher fantástica, uma mulher abençoada. Você vê a unção nela. Só em ela estar ali, né? Tô mentindo, pastora? Você vê a unção nela. E ela vai estar com a gente também no evento do dia 8 de março, trazendo esse lado dela de mulher, de ter feito, de ser empreendedora. Então tem muitas pérolas que ela vai compartilhar conosco. Pastora, qual que é essa importância? Só pra gente encerrar nossa live, e eu quero encerrar com esse tema. A importância da pessoa tomar uma decisão de estar nos acessos certos. Porque, assim, muitas vezes, ela quer ir no evento do sábado. Ela quer ir no evento do dia 8 de março. Mas tem algo dentro dela que impede. Muitas vezes, algumas desculpas, muitas vezes, algumas crenças. Isso, as crenças limitantes, ela tem essa tendência. E, às vezes, palavras que você ouviu. Tá. Por exemplo, você não consegue, você não pode, isso é demais pra você. Não. Aí, quem vai determinar se é demais pra você é você. Então, assim, você precisa romper esse limite, né? Nessas crenças limitantes. Então, você fala assim, ó, eu posso, eu vou conseguir. Só que você precisa tomar cuidado com a autossabotagem. Às vezes, o que você vai fazer? Ah, não vou. E você vai ali colocando desculpas e não vive isso. Então, por isso que eu falo, existem posicionamentos que precisam ser tomados pra você viver aquilo. Então, o que eu falo? Para mim, olhando para Dani, eu poderia estar aqui hoje? Não. Mas quando a gente se propõe a fazer, Deus vai colocando as mesas certas. Deus vai nos direcionando a nossa missão. Então, eu falo assim para você, vença essas palavras de que você não pode, de que você não consegue, olha, você não nasceu para isso. Ei, vai lá e rompa, porque Deus, ele tem uma missão na sua vida e tem a ver com o propósito da sua vida, tem a ver com aquilo que você faz de melhor. Né? Então, tem mulheres que elas vão transbordar na parte de advocacia. Tem mulheres que vão transbordar na parte de gastronomia. Tem mulher... Não é sobre isso. Sim. É sobre você transbordar aquilo que você tem. Porque eu vou contar também lá sobre um sonho que Deus me deu, sobre umas pedras preciosas, sobre a diferença de uma pedra bruta e uma preciosa. Ela passa por processos. E lá dentro daquela pedra bruta tem algo precioso. Então, assim, tem algo aí dentro que precisa ser despertado. Às vezes você fala assim, poxa, é só isso? Quantas pessoas foram despertadas onde? Na pandemia. Começaram a fazer coisas, hoje são empreendedoras. Pessoas que faziam bolo maravilhosamente, hoje tem uma casa de bolo. Tinha o talento, tava guardando, né, pastor? Entendeu? Então, assim, agora você tem tudo na mão aí, ó, para Verdade. você estar ouvindo mulheres que viveram processos, que saíram de lugares que jamais... Improvável, sabe? Improvável. Como eu e você. Então, assim, você é improvável, mas Deus tem algo na sua vida. Então, vai, não deixa essas crenças limitantes, essas palavras, esses totens aí que você pegou pra você. Não, eu não consigo, pra mim é muito. Não, isso não tem nada a ver. Deus tem algo muito melhor pra você. Assim como Esther. Esther, você hoje pode estar se olhando como órfão, mas Deus te vê como rainha. Então, você vai precisar passar por processos e posicionamento. Esther se posicionou em uma fila para estar depois sendo escolhida como rainha. Que competição, hein, pastora? Você entende? Mas ela sabia quem ela era, Pronto, então não tinha problema. Não tinha. Entendeu? Tava então, lá com as mulheres, é mas isso. Não existe competição. o posicionamento dela já... Deus tem algo específico para cada um. Eu sempre falo, vocês são únicas e preciosas. Eu sempre falo isso para elas. Porque não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com o que o outro tá fazendo, em ser competir, em imitar. Não, você se inspira, porém você tem algo dentro de você que Deus já colocou lá dentro, que é o que você precisa para cumprir o propósito. E é isso. Nossa, é isso, gente, é forte o Tá negócio. dentro, tá aí dentro, tá aí dentro. é Então, só. ó, se posicione e vai. Primeiro passo, né, pastora? Porque eu recebi esses dias no meu direct e eu fiquei... Por isso que, inclusive, a gente definiu esse tema. A importância de descobrir a sua verdadeira identidade e lapidar. Porque descobrir quem eu sou, deixar ali guardar, também não vai vir o talento que Deus quer. Eu recebi uma mensagem de uma menina no direct que ela falou, Helena, eu não consigo ir no evento do dia 8. Eu falei, mas por que você não consegue? Ela falou, eu vi que vai estar a pastora Dani, a Roberta Bigussi. Você imagina, o que eu vou falar? Lá no meio, eu falei, filha, vai, porque são nesses ambientes que Deus vai te trazer a lapidação.
Eu sei que o primeiro passo não é, a decisão de estar lá não tá comigo. Se tivesse, meu Deus. Eu colocava todo mundo lá, né? Pastora, né? Trazia Ó, todo mundo. Esther, ela precisou de um Mardoqueu. Mardoqueu é o tio Boa. que levou ela pra lá. Então, assim, às vezes, a sua conexão que você precisa... Gente, eu não sei se vocês sabem disso, que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Sabe? Qualquer pessoa mais importante do mundo, você tá a 5 pessoas dela. E lá nesse lugar, pode ser que você esteja uma. Pode ser que aquilo Show. que você precisa está lá, a sua conexão, aquela pessoa que eu falar, olha, eu conheço isso, eu vou te apresentar isso. Então, assim, nós precisamos estar nesse ambiente. Para quê? Para que nós possamos ter conexões. Deus sempre vai nos conectar a pessoas adiantadas no processo. Eita. Sempre. Sempre vai ter um Mardoqueu ali pra orientar. Sempre vai ter. E essas mesas foram muito importantes pra mim, pastor. Eu falo agora como experiência pessoal, porque quando eu comecei o projeto, eu falei, Deus, eu vou me desafiar. Eu vivo empreendedorismo na minha veia há anos. Eu sou empreendedora desde o dia que eu nasci, que eu me respirei. Minha mãe fala que eu vendo capim se colocar na minha mão. E eu vim nesse projeto do Mulheres Brilhantes para querer ajudar mulheres também a serem empreendedoras e ter resultado. Porque muitas foram na força do tem que ir. Gente, eu sei fazer bolo, mas agora eu não sei vender, percebe? Eu não sei para quem oferecer. Como que eu vendo, né? Tipo assim, o custo disso, como que eu faço para ter prejuízo, lucro? Você precisa de alguém que está adiantada no processo. Meu Deus, né? Você viu, pastora? E na pandemia eu percebi que teve um número crescente de mulheres, como a pastora falou, que sabia fazer o bolo, que começou a fazer e, agora eu quero trazer isso como negócio. É isso. Pai, eu sou a ferramenta de conectar, porque os acessos que o Senhor me deu foi pra conectar a pessoa que tá vendendo bolo com a que tem a confeitaria lá, que precisa do serviço dela. É isso. Ou que talvez precise se conectar com a que tem roupa. Gente, vamos fazer um chá da tarde? Eu levo meu bolo e vai gerar negócio. E eu, Helena, sou essa facilitadora. Eu sempre fiz isso e é natural. Eu faço tão natural que agora eu tenho uma sócia comigo no projeto, eu vendi umas cotas da nossa empresa, que é fantástica também. A mulher que tem 11 CNPJs, vai estar com a gente no dia do evento. E ela falou, Helena, você faz isso, é natural. Ela até titulou o Café com a Helena. Ela falou, marca um café com a Helena, marca um café com a Helena. Porque são esses ambientes que vão te dar um norte, sabe? Não precisa você ir sozinha, sangrando, aprendendo na raça. Gente, tem precificação, sabia? Custo, despesa, como que você faz para ter o lucro. Sabia que eu tenho um acesso de que você pode ir naquela outra empreendedora, vocês vão fechar negócio, vai potencializar a sua empresa. Isso. Mas eu preciso que você esteja no acesso, sabe? Eu preciso que você esteja na mesa. Precisa das ferramentas certas. Certinhas. E eu sou grata demais a Deus, porque todo o processo, Ele me colocou as pessoas certas. Pastora, nenhuma palestrante que teve no meu palco hoje, e olha que nós estamos na 5ª edição, mais de 1.177 mulheres reunidas. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ter você como nossa palestrante, que pra mim é uma honra. Deus sabe do meu coração, dos pedidos que eu fiz pra Ele. Porque assim, eu sempre abri os nossos eventos com uma autoridade espiritual. Eu sempre dei honra para autoridades espirituais, porque não é só sobre negócio. O empreender é uma ferramenta que Deus quer que as mulheres usem para chegar em quem precisa. Mas se o espiritual não estiver bem, nada vai bem. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Tem que estar junto, né? Então, todos os eventos nossos sempre teve uma autoridade espiritual. E eu falei, Deus, eu vou chamar a pastora Dani. Mas assim, bem humilde, sabe? Como quem não quer nada. Primeiro foi só... Não, você faz não, a abertura. Foi o café. Você faz a abertura? Foi um café. Ela precisa falar com você. Tá. Aí depois ela veio e deu uma esticadinha. Você pode fazer a abertura? Faço. Então, mas aí eu queria que você fizesse uma palestrinha, assim, sobre... na sua linha de psicanálise. Você pode falar um pouquinho? Eu falei, falo. Gente, eu tenho certeza que vai ser transformador, porque essa mulher tem pérola. E ter hoje meu palco com ela, pra mim, eu confesso pra você que em 3 anos de projetos é uma realização de sonho, que se eu fosse você, eu estaria lá, porque vai ser muita emoção, tem presente que a gente tá preparando, que a pastora não sabe, tem presente que eu quero também dar para as preciosas que vierem através da pastora, porque eu amo demais sua vida. E eu sei que a missão é grande, que eu puder compartilhar, eu me coloco como ferramenta. Amém. Deus sabe do meu coração de ser serva, acima de qualquer título. Hoje, acima de empresária, de mãe, de filha, de qualquer título, eu sou serva. E, pastor, é lindo o trabalhar que Deus tem na sua vida, de alcançar vidas, de ajudar mulheres. Sendo a Dani. Cara, que lindo. Você tirou um peso tão grande, porque quantas empresárias estão investidas capas, sabe? De que precisa manter essa capa. Roberta Bigus tá com o coração até na mão. Se ela mandou um áudio, ela falou, Helena! Eu falei, Roberta, é isso mesmo. O palco tá com a pastora Dani, tá com a Eli, porque assim, é uma responsabilidade.
Porque a gente vai trazer o lado empresarial, mas o lado mulher. Quem que tu é? Qual que é a tua verdadeira identidade? O que tá te impedindo? Pastora, por que as mulheres têm esse bloqueio? Onde que tá ali Porque elas acham que a vulnerabilidade mostra fragilidade, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Uau, Vulnerabilidade é uma coisa, fragilidade é outra coisa. meu Deus. Entendeu? Então elas acham que não podem falar o que sente porque elas se sentem frágeis. Não, tá tudo errado. Então a gente vai ter muita coisa pra gente Vai ter muita conversar. ferramenta lá. Ô, produção, só pra gente fechar, pastor, eu quero deixar a sua última mensagem. Última com gostinho de quero mais para o nosso evento. Já tem surpresa, né? Que a gente vai compartilhar uma história que tá guardadinha no seu coração. Mas também tem surpresa pra ela um dia, tá, Michelle? Vou até preparar ela pra ela não... Só pra ela ficar já esperta. Uma última mensagem para nossas meninas que vão estar nos assistindo, pra você que ficou aqui até o final, pra você que anotou, porque eu tenho certeza que você deve ter anotado, Pérola. Se não anotou, na próxima você faça isso. No dia 8 você vai ter caderno, eu vou te dar presente lá, então você vai poder anotar. Uma mensagem para essas mulheres que nos assistiram, que nos acompanharam, que conheceram a Dani. A Dani mulher, mas a Dani verdade, a Dani que conecta, que inspira, que arrasta multidões. Qual que é a mensagem que você deixa final para essas mulheres? Você começou com Esther e eu vou terminar com Esther. Eba! Então, eu falo pra você, hoje você pode estar se vendo nessa fragilidade, nessas limitações, como Esther era uma órfã, mas ela não se limitou a isso. Ela foi para o palácio para algo de ser escolhida para ser rainha. Ela foi escolhida para ser rainha. Então, assim, não se limite a viver aquilo que Deus tem para você. Hoje você se vê como órfã, mas Deus te vê como rainha, numa posição que você fala assim, meu Deus, pra mim isso é impossível. É sempre o impossível que Deus vai ter na nossa vida, sabe por quê? Porque não tem nada a ver comigo nem com você. Se for natural, a gente consegue na força do nosso braço, mas Deus tem muito além aquilo pra sua vida. Ai, E é meu isso. Deus! Ui, até Então, arrepiou aqui. É além do trono, é muito mais. É além, o negócio é além. Olha, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade para um tempo como esse. Deus está te chamando, Ele está te levantando como rainha. E só preciso que você esteja no lugar certo, na hora certa, para você ser lapidada. Nesse tempo, mulheres distraídas com a ferida. Deus quer que você seja curada. Pare de olhar aqui, ó, para a ferida e viva aquilo que Deus tem para você. Uau. A sua cicatriz, ela tem que ser falar assim, ó, um dia aconteceu isso, mas olha hoje quem eu sou. Um dia doeu. Hoje não dói mais. E é isso. E é isso. Obrigada, pastora, do fundo do meu coração. Vou pedir a produção para ele colocar o nosso vídeo, para vocês conhecerem um pouco do que é o nosso movimento, do que vai ser no dia 8 de março. Do que nós queremos te entregar. Nosso movimento mudou, tem uma versão Prime, vai ser um evento que eu quero mimar mesmo, vai ser para 100 mulheres, mas 100 mulheres bem selecionadas, mulheres que eu tenho certeza que vão agregar na sua vida. E a gente tem um vídeo aqui do evento, produção, pra gente compartilhar com as mulheres e mostrar para elas um pouco do que vai ser o nosso encontro. Ó, tá, gente, eu anotei tudo aqui, ó, viu? Tá tudo aqui anotado. Eu tenho a vulnerabilidade conecta, tá tudo aqui, as preciosidades, viu, pastora? Vou levar isso agora pra vida. Tem um vídeo aí, produção, pra gente soltar e mostrar para as pessoas o que vai acontecer. Dia 8 de março, no Hotel Bristol, uma versão nova do nosso projeto Prime. Uma versão melhorada de algo que já era muito bom, que vai trazer algo ainda melhor para aprender desenvolvimento pessoal, para ter muito network de alto nível, para aprender espiritualidade acima de qualquer coisa. Então vão ser 6 horas de muito conteúdo e vai ser a partir das 17 horas no Hotel Bristol. Eu espero por você. É só entrar no nosso link do Mulheres Brilhantes ABC e garantir a sua vaga. E eu tenho certeza que o conteúdo vai ser extraordinário. E aprender espiritualidade com a pastora Dani, para mim, é uma honra. E eu tenho certeza que vai ser um momento especial. A Roberta Bigucci, ela que é diretora da 4ª vez eleita a maior construtora do Brasil, que é a M. Bigucci. E eu já fiz podcast com ela. E olha que interessante, pastora. Quando eu convidei ela pra cá, ela falou, nossa, Helena, porque ela e mais 3 irmãos, homens. Ela falou, não me chamam. Eu falei, mas tem uma história de uma mulher aí por trás, né, Roberta? E ela é quem faz a gestão inteira de todo o patrimônio, tudo que eles têm hoje na Bigucci, vai estar lá para entregar pérolas. Elisângela Gomes, da Rádio Adore Mais FM, pastora Dani, a Preciosa, Priscila Silva, que eu tenho a honra de ser minha sócia hoje, com 11 CNPJ, 12º nosso, que agora ela veio para agregar ainda mais.
e sem dúvida para fazer muita história e alcançar muitas vidas. Helena, qual que é o objetivo de tudo isso? Alcançar vidas. Isso é uma ferramenta pra gente chegar nas mulheres que precisam. Eu pedi pra Deus, eu falei, pai, eu só te peço uma ferramenta, porque, pastora, eu confesso pra você que eu queria uma ferramenta que nos acessos que eu e meu marido temos hoje, se eu convidasse pra ir pra uma igreja, eu não ia. Não vamos. E eu te falo, e eu te provo, é real. Já tive mais de 60 empresas patrocinadoras do nosso evento. Teve uma ocasião que foi muito importante de uma patrocinadora que, inclusive, tentou suicídio. Uau. O dinheiro não era o problema pra ela. Uma marca grande, forte, uma mulher que eu olhava e falava, meu Deus, que pavão. E ela falou, Helena, a cota de patrocínio foi só um meio pra eu estar no lugar que eu precisava, porque no dia do evento ela tinha tentado suicídio. Uau. E chegou lá, tava a Bispa Virginia Arruda, orou por ela e foi incrível, cura, tá indo pra igreja, uau, lindo. Se eu tivesse chamado ela pra ir numa igreja, ela não ia, porque eu já tinha chamado. E a ferramenta que Deus me deu hoje é pra chegar em pessoas que não vão na igreja. Essa é a sua missão. Ah, que linda, achei minha missão. E é transformador, porque eu sei que Deus tem uma palavra pra Roberta, eu sei que Deus tem uma palavra pra cada uma mulher que vai estar lá de uma forma diferente, sabe, no que ela precisa. E se chama pra ir pra igreja? Ah, igreja, tem aquela, sabe, aquelas questionamentos que, que tem, existe. Infelizmente. Mas é um abrir portas. Verdade. Porque depois do encontro, quantas mulheres não me procuram no direct pra saber qual que é a igreja que eu frequento, que querem ir, que querem continuar, porque elas descobrem que não é só o negócio. Ah, não é só a Helena empresária, é a Helena com base espiritual, que não negocia princípio e valores por nada nessa vida. É isso. Então é transformador. E eu sou feliz demais a Deus, honrada demais por ter a pastora Dani no meu palco. Meu Obrigada, Deus. Michelle, obrigada, viu? Você arrasou também. Inclusive, já tá treinada. Já, passei Próximo no teste. podcast, já Isso, vou pode trazer a Mi. convidar a Mia aqui pra ela contar. Vamos fazer o seguinte, sábado nós vamos ter o Movimento Shine. E eu quero depois abrir uma oportunidade pra Michelle vir com outra representante do movimento. Vamos pegar duas Isso, mulheres, pode vir. pastora. Pode. No dia do evento, pra gente presentear, pra gente trazer elas aqui, pra contar como que foi essa experiência e a gente fortalecer ainda mais os nossos Isso aí. movimentos. Tamo Combinado? junto. Tamo junto. Então é isso. Beijo no coração. Olha, amamos sua vida e dia 8 a gente espera por você. Obrigada, viu? Até lá.